Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E aí, como é que estão? Já começaram a montar os sermões? Já prepararam alguma palavra? Como é que está o desenrolar de vocês aí? Como é que tá essas aulas para vocês? Já tem desenvolvido aí algum trabalho? Já tem colocado no coração de vocês aí o desejo de pregar a palavra de Deus? Eu espero que sim. Hoje é o dia que eu quero trazer conselhos para pregadores hoje aqui. Então, você que já prega, você que está aspirando aí pregar, que tem o desejo de estar pregando a palavra do Senhor, eu quero trazer hoje 10 conselhos para você. E serão conselhos interessantíssimos e importantíssimos para a tua vida, ok? Então já pega aí papel, caneta, vamos anotar aí, fazer anotações aí. Você que está acompanhando o nosso trabalho aí, já se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no nosso canal aí, já dá um joinha, já nos ajuda aí, compartilha com alguém que está precisando, alguém que quer mudar, fazer esse ano ser um ano de mudança, de transformação aí, tem desejo de pregar a palavra de Deus, vem com a gente, vamos pregar a palavra do Senhor, mas antes de pregar, vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje é o dia que eu tirei para trazer aí 10 conselhos. 10 conselhos importantíssimos para você que quer ser um pregador da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então, bora lá? Bora! Primeiro conselho que eu quero passar para vocês nessa noite. Não caia na moda. Não caia na moda. O que é isso? Todas as gerações têm os estilos de pregação, os estilos de pregadores. E por que esse primeiro conselho que eu quero dar para vocês é esse de não cair na moda? Para de querer fazer o que todo mundo faz. Para de acompanhar todo mundo. Não, mas que agora a moda é ser coach, então eu também tenho que ser coach. Não, é que a moda agora é ser pregador do avivamento, então eu também tenho que ser pregador do avivamento. Porque a moda agora é pregar nesse estilo de pregação. Não caia na moda. Você é um ser humano único. Se Deus te chamou para fazer a obra de Deus, Ele se responsabiliza em te usar, em como te usar. Então você não precisa estar na onda das pessoas para ser um bom pregador do Evangelho. E isso não importa se a sua igreja é uma igreja pentecostal, tradicional, não importa o estilo da tua igreja. O que importa é que você não pode cair na moda. Não caia na moda de pregadores, de estilos de pregação dos outros. Não precisa fazer isso. Pastor, então o senhor é contra que a gente copie a pregação de alguém? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O próprio Cristo, o próprio Jesus, quando a primeira pregação de Jesus, ele copiou o mesmo sermão de João o Batista. Então, o problema não é copiar um sermão. O problema é você querer ser igual àquela pessoa, se tornar aquela pessoa. A pessoa pode, muitas das vezes, ser um exemplo para você. Ela é um exemplo. Ela não é que você vai acompanhar e ser igual a ela. Ela é um exemplo para a tua vida. Então, primeiro conselho que eu quero te dar para você que é pregador: não caia na moda. Segundo conselho que eu quero passar para vocês hoje aqui é: cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios. Por que eu falo isso? Principalmente quem está começando a pregar, vai acontecer muito isso no decorrer dos dias. As pessoas vão começar a te elogiar. Às vezes, até não foi tão bem quanto você queria ou quanto as pessoas esperavam. Mas as pessoas vão incentivar você. E toma muito cuidado com os elogios. Porque quando você é muito elogiado, falta espaço na tua personalidade para reconhecer os teus erros. Então toma muito cuidado com os elogios. Pregou, abriu a palavra, ministrou a palavra, foi bem, as pessoas gostaram,
Não deixa cair para o coração. Não deixa cair para o coração. Por isso, cuidado com os elogios. Terceiro conselho. Você é substituído na melhor hora. O que eu quero dizer com isso? Já teve igreja que eu fui pregar e preguei quase no ano, umas 5, 6 vezes eu preguei nessa igreja. Só que depois o que acontece? Sempre a igreja ela tem uma rotatividade. Ela tanto tem uma rotatividade de membros da igreja, de visitantes da igreja, como de pregadores da igreja. Então, enquanto você está ali no primeiro conselho, que é os elogios ali, todo mundo te quer. Todo mundo quer marcar agenda com você, todo mundo quer o teu contato, todo mundo quer te ver pregando. Só que quando chegar alguém que tecnicamente é melhor do que você será substituído. E isso não tem questão de Deus ou diabo, não tem nada a ver essa questão. O problema é que as pessoas nos substituem, tá ok? Então para de pensar, poxa, mas aquela igreja não me chamou mais, aquele grupo não me convidou mais, é porque provavelmente você já foi substituído. Então isso é normal, tá? Você é substituído na melhor hora. Quando você pensar assim, ó, tô entrosado com aquele ministério, vai ser a hora que as pessoas vão colocar você de lado, porque por muitas das vezes pregadores é usados como estepe. Então pensa, pregador do evangelho. Você não é artista, tá? Você é chamado para pregar o evangelho de Jesus, vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter crítica e você vai ser substituído na melhor hora. Beleza? Então, todo cuidado com isso daí. É o nosso terceiro conselho. Quarto conselho que eu quero passar para vocês. Faz a obra sem esperar nada em troca. Cuidado com essa troca de figurinha. Se foi pregar numa igreja, não fica ansioso para ganhar dinheiro. Não fica ansioso para fazer a próxima agenda. Não fica ansioso para ter o nome estampado num outdoor. Tá ok? Faça a obra sem esperar troca. Às vezes, você vai para longe pregar o evangelho e nem o dinheiro da gasolina você vai ganhar. Nem o dinheiro da condução do ônibus você vai ganhar. Nem um Deus te abençoe você vai ganhar. Só que você não está ali para ser elogiado, você não está ali para ser ovacionado, você não está ali para ser adorado. Você está ali para pregar o evangelho do reino. Se te abençoarem, tá tudo certo. Se não te derem nada financeiramente, você já se sinta abençoado por Deus por ter a oportunidade de pregar o evangelho dele, ok? Então, faça a obra de Deus sem esperar troca. O quinto conselho que eu quero passar para vocês aqui, o seu sermão precisa falar primeiro contigo. Então não adianta nada você montar um belo sermão, um sermão muito bonito, se no corpo daquele sermão não está falando com você. Se aquela mensagem não presta para você, ela não presta para mais ninguém. Não adianta querer repreender as pessoas se você não é repreendido. Não adianta falar coisas que você não vive sobre a tua vida. Não adianta falar que Deus é bom se você não provou isso nele, embora ele seja bom. Então tome todo cuidado. A pregação, quando você for montar ali, montou o seu esboço, primeiro a mensagem tem que ser para você. Essa pregação precisa ser primeiro para você. Nunca monte sermão para pregar baseado em alguém, baseado numa pessoa física daqui, que está convivendo com a gente da igreja. Eu vou pregar sobre isso porque aquela irmã falou aquilo para mim ontem. Eu vou pregar sobre isso porque no domingo passado foi falado sobre isso. Não, não, não. O seu sermão precisa falar primeiro com você.
Então, antes de corrigir, de criticar, de apontar, de fazer qualquer coisa, o sermão primeiro precisa falar com você, ok? Sexto conselho, não fale das igrejas. Você não está em todas. Não fale das igrejas. Você não está em todas. Por que eu estou falando isso? Porque agora tem uma moda na igreja. Todo mundo que pega o microfone na mão começa a falar. É porque as igrejas de hoje, é porque os ministérios, é porque os pastores. Quantas igrejas você conhece? Quantas igrejas você tem liberdade de estar dentro dela e conviver com ela? Quantas igrejas você sabe os problemas que aquela igreja enfrenta? Para você ou para eu chegar e falar, é porque as igrejas nos dias de hoje, quem sou eu? Eu não posso basear que as pessoas não oram porque eu oro, ou porque eu não oro. Eu não posso basear porque as pessoas não congregam se eu estou congregando. Eu não posso usar isso como parâmetro. Por isso, não fale das igrejas. Você não está em todas as igrejas. Para com essa onda de falar dos outros, das igrejas dos outros, ok? Sétimo conselho. Fale mais da Bíblia, menos das pessoas. Fale mais da Bíblia, menos das pessoas. Pare de apontar as pessoas. Ser humano erra. Ser humano promete e não cumpre. Ser humano fala que vai fazer e não faz. Ser humano é falho. Então, fale mais da Bíblia, menos das pessoas. Se você for criticar porque o pastor aconteceu isso, porque a esposa do pastor fez aquilo, porque o obreiro não sei o que fez aquilo, porque o outro... Então você vai desfocar. Então você precisa de ter foco. E qual é o nosso foco? A Bíblia Sagrada. Então, fale mais da Bíblia, menos das pessoas. Fale mais da Bíblia e menos de você também. Para de achar que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então para. Por quê? Qual é a ideia dos pregadores que eu observo? Os pregadores gostam de falar assim, as pessoas não oram. Como se ele fosse o maior que ora na face da terra. É porque as pessoas não buscam. Aí você vai ver o cara, ele também não busca. As mesmas falhas que eu tenho, meu irmão, você tem. As mesmas falhas que eu tenho, minha irmã, você também tem. Talvez você não erra numa coisa, mas erra em outra. Então, fale mais da Bíblia e menos das pessoas. O problema das pessoas são problema das pessoas e não o seu problema. Quando você for pregar, fale de Bíblia. Oitavo conselho. Você tem o direito de falar o que quiser. Você tem o direito de falar o que quiser. Só não pode ser cruel. Cuidado com a crueldade no falar. Sabe? As pessoas, eu falo mesmo. É comigo, é assim. Com você é se humilhar, meu irmão. Não tem essa de que comigo é assim porque Deus é comigo. Pastor, mas com que base bíblica o senhor fala isso para mim? Simples, vou te dar uma base muito simples. Quando Davi ele caiu com Betseba, ele pecou com Betseba, o profeta Natan chegou até ele. O profeta Natan não chegou gritando para ele, não chegou chutando a porta do palácio, não, contou uma história, soube como falar. Ele entrou, envolveu no coração de Davi. Quando Davi se irou entendendo a história, aí que o profeta falou, então, esse é você. Assim diz o Senhor para você. Se o profeta Natan chegasse falando do que ele tinha que falar de um jeito errado, às vezes a atitude é certa, mas o jeito é errado. O projeto é certo, mas às vezes a execução do projeto ela é errada. Então, você tem o direito de falar o que quiser, o que você quiser. Só não pode ser cruel. Cuidado com a crueldade dentro das igrejas, no teu sermão, na tua vida. Eu falo mesmo. Ah, que comigo eu falo mesmo. Essa ideia de eu não tenho papa na língua, comigo eu resolvo, eu falo, eu não tenho medo de falar, eu não sei o que. Cuidado, cuidado. Todo cuidado é pouco com essa ideia de que você achar que você é o melhor de todos. Você não é o melhor de todos.
Não é porque você foi convidado para pregar que você é o melhor de todos. Não, não. Você é um instrumento que naquele dia Deus resolveu te usar. Ok? Pensando nisso, você tem o direito de falar o que quiser, só não pode ser cruel. Aí vem as falas que são corriqueiras aqui, que é o 9º conselho. Sou sincero, sou verdadeiro. Já ouviu pessoas assim? Eu sou muito sincero. Eu sou muito verdadeiro. Não, porque comigo. Se todas as pessoas que já falaram para mim que é sinceras e verdadeiras, se fossem verdade, eu estaria no meio de príncipes. Eu estaria tão abençoado com amigos. Só que o problema é que essa é a fala dos mentirosos. A pessoa que fala que é sincera, normalmente, ela não é sincera. A pessoa que fala eu sou verdadeira, normalmente, ela não é verdadeira. Quem vive dizendo eu sou sincero, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo, normalmente não aceita ouvir coisas na cara. Não aceita. Porque eu falo mesmo, aí quando vai falar para ele, aí ele se esfria na fé e até desvia do evangelho. Então, essa ideia de sou sincero, sou verdadeiro, isso é ideia de mentiroso. Seja o que você é. Seja o que você é. E sinceridade não é uma coisa que você fala que tem. É as pessoas que percebem que você tem. E ser verdadeiro é uma questão de novo nascimento. Só pode ser verdadeiro quem nasceu de novo. Por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. O que nós, seres humanos, precisamos? Conhecer a verdade. Quando eu conheço a verdade me libertará. E aí, irmão, eu só vou andar na verdade. Ok? E o 10º conselho para te dar. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da Bíblia. Todo o seu sermão, ele precisa ser baseado na Bíblia, e todas as passagens da Bíblia precisa terminar em Jesus. Todas as passagens da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala sobre Jesus. Fala sobre Jesus. Os próprios profetas de antigamente, a Bíblia vai dizer que eles viram o Senhor. Só que não há uma contradição aqui. Como que viu o Senhor, sendo que a Bíblia diz que aquele que vê Deus morre, que Deus nunca foi visto? A Bíblia diz que Isaías ele falou, e eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o teu séquito enchia o templo. Que Senhor que ele viu? Ele viu Jesus. Josué, quando acho que é no capítulo 6, se eu não estiver enganado, 5 ou 6 ali, quando eles tomam a cidade de Jericó, ele vê que tem um soldado com a espada desembainhada e ele vai correr e pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí aquele homem do exército falou, nem de vocês e nem dos seus inimigos, eu sou do exército de Deus. E a Bíblia diz que Josué então se prostra diante daquele ser e adora. Então você entende que ali não era um anjo, porque anjo não aceita adoração. Ali era o próprio Senhor Jesus. Jacó, quando ele estava deitado lá, ele pôs uma pedra, deitou, ele viu uma escada, anjo subindo, anjo descendo e tal. Ele falou, este lugar é terrível, este lugar não é outro senão a glória do Senhor, a presença, a casa de Deus. Então Jacó também viu, ok? Deus chega para Abraão e fala assim, ó, todas as nações serão abençoadas através de ti, serão abençoadas através de ti. E aí a Bíblia vai dizer, lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, olha que interessante, falando sobre Abraão. Aqui em Gálatas, capítulo de número 3, Gálatas, capítulo 3, olha que interessante. Capítulo 3, versículo de número 16. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Pega essa aqui. Não diz as descendências, como falando de muitas.
mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então, quando Deus falou para Abraão assim, eu tenho promessa, vou abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é nele através de Cristo. Então, o próprio Abraão tipifica Jesus. O próprio Abraão, quando Deus chamou Abraão, Abraão vivia numa cidade, num país. E Deus falou o que para Abraão? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão saiu, irmão. Sem eira e sem beira, e ele saiu. Quem que fez isso, irmão? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Porque Abraão abandonou tudo para que as famílias fossem benditas através da vida dele. Jesus, a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Ele deixou o trono de glória, ele se esvaziou e veio na terra para quê? Para que a nossa família venha a ser abençoada. Quando Deus manda Noé construir uma arca, nós sabemos que a arca era um tipo de Cristo, porque todo aquele que estivesse dentro da arca estava salvo. O maná que Deus prometeu, vou dar pão para vocês, vocês vão comer pão, né? E aí, na hora que vem lá o maná, eles comem, aí a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, os nossos pais comeram pão e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. José simboliza Cristo. É uma tipificação de Cristo. Quem foi vendido por moedas? Quem foi preso injustamente? Quem não reclamou quando foi preso? A Bíblia diz que o faraó colocou um nome em José, chamado de Zafinate Paneia. Presta atenção nessa palavra. Zafinate Paneia. Sabe o que significa Zafinate Paneia? Salvador do mundo. E quem é o Salvador do mundo, meu Deus do céu? Quem é o Salvador do mundo? Pastor, tem mais? Tem todos. Vamos lá, Jonas, por exemplo. A Bíblia diz que Jonas é jogado no mar. E lá ele é engolido por um grande peixe. Ele fica 3 dias no ventre. Quem é que morreu e ficou 3 dias no ventre da terra e ressuscitou ao 3º dia? Então o próprio Jonas é a tipificação de Jesus, sabe? Existe um Abraão melhor, e esse Abraão melhor é Jesus, que abandonou tudo para nos dar vida e vida com abundância. Existe um Abel melhor, que morreu sem culpa. Lembra? Abel morreu sem culpa. O irmão dele matou ele, sim, mas ele não tinha feito nada. Ele só ofereceu um sacrifício, mas existe um Jesus que é melhor do que Abel. Abraão abandonou tudo, irmãos. E Jesus também abandonou tudo. Isaac, filho da promessa, quem é a promessa? É o próprio Cristo. Jacó recebeu o golpe do castigo, aquela ferida na coxa, na juntura da coxa, e o nome dele foi mudado, meu Deus do céu. Quem é que sofreu as feridas pela minha vida e pela tua vida? É o próprio Jesus. Moisés, que se põe entre a multidão e Deus, ele se intercede pelo povo a Deus. Quem é que intercede por nós, meu Deus do céu? O próprio Moisés simboliza Cristo. Existe uma rocha de Meribá melhor do que aquela rocha que saía água. Jesus disse, se alguém beber da minha água, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Jó sofreu sem reclamar. Ele até hoje não sabe o porquê dos que ele sofreu. Jesus também sofreu sem reclamar, mas ele sabe por que ele sofreu, para te dar salvação. Existe um Davi melhor, que estava lá no pasto ali de boa, virou rei, mas não teve usurpação, ser igual, se esvaziou. Existe, irmão, uma Esther melhor, que para preservar a vida, jejuou e foi lá diante do rei. E agora Jesus é melhor do que a Esther, porque ele não preserva a vida dele, ele se entrega para nos dar salvação. Há um cordeiro melhor do que o do Antigo Testamento, que o cordeiro valia ali para perdoar aquele pecado, para colocar aquele pecado debaixo do tapete. Só que a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então a palavra de Deus, meus irmãos, esse último conselho, Jesus é o centro da Bíblia, ele é o centro da Bíblia. Qualquer palavra que você abrir, tem que ter Jesus. Tem que ter Jesus. Tem que ter Jesus. Eu espero que esse vídeo de hoje falou ao teu coração, pôde te ajudar de alguma forma. Se esse vídeo foi relevante para você, compartilha com mais alguém, compartilha com alguém que está precisando, tá ok? E eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar, vai te dar vitória, vai te capacitar. Compartilha. Vamos aprender junto. Vamos lá, eu sei um pouco que eu sei eu passo para você, o pouco que você sabe você vai passar para outro, todo mundo vai crescer. Vamos levantar um exército de pregadores. Eu quero ver você pregando o evangelho, quero ver você montando o sermão, quero ver você falando do amor de Cristo, glorificando o nome do Senhor. Deus tem projeto na tua vida e vamos colocar esses projetos para funcionar. Tá ok, meus irmãos? Compartilha, dá um joinha, faz um comentário, pode fazer uma crítica, não tem nenhum problema. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar, deixa aqui embaixo aqui. Eu vou responder as perguntas para vocês também de boa, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. E amanhã tem mais vídeo. Amanhã tem mais, não? Então, se espera aí, viu? Próximo vídeo já está chegando aí, porque hoje é sexta-feira. Então, próximo vídeo já está chegando aí. Então, vamos se preparar aí que Deus ele vai falar com você, vai falar comigo. Tá ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Ficam todos na paz do Senhor.